Aleluia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na Conferência da Fé e essa semana será a conferência exclusiva sobre fé para as finanças. Eu tenho ao meu lado dois homens de Deus aqui, maravilhoso, e eu quero agradecer a presença deles, que nós estaremos compartilhando a palavra e liberando a nossa fé para as pessoas saírem de problemas financeiros. Amém? Amém. Eu tenho o pastor Ranilson aqui do Verbo da Vida de Uberlândia, eu tenho o grande Tiago Garcia também daqui do Verbo da Vida de Uberlândia. Quero agradecer a Deus a presença de vocês, quero dar bom dia a vocês e bom dia ao pastor Ranilson. Bom dia. Bom dia ao Tiago. Bom dia. Que bom estar aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso. Obrigado pela palavra da fé. Obrigado por cada pessoa que vai nos ouvir falar. E oramos para que o Teu Espírito fale com elas Isso, Pai. e elas possam receber o milagre que elas precisam no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Hoje o texto que nós escolhemos para compartilhar é um texto muito conhecido. É um texto da palavra de Deus que fala sobre de uma mulher que recebeu uma fé extraordinária para o milagre que ela tanto precisava. E esse texto da palavra de Deus é um texto que tem coisas simples, coisas básicas, coisas que as pessoas geralmente fazem. O fato de, primeiro, ela ter uma doença que parecia comum e se tornou incurável, e ela fazer o normal, ir na mão de vários médicos, procurar vários médicos, mas o quadro dela, de acordo com a palavra de Deus, piorava a cada dia, né? Então ela consultou os médicos, ela procurou os médicos, ela fez a coisa naturalmente certa, porque para nós primeiro é buscar Deus em primeiro lugar. Amém. E Amém. as demais coisas serão acrescentadas. E aqui nessa passagem, no versículo de número 25, que é onde começa a palavra de Deus a mostrar detalhes de como essa mulher saiu desse problema, Amém. que não era um problema de uma semana, Não. né? É um problema de 12 anos. Não era um problema que saiu do dia para a noite, Sim. mas é um problema que talvez esteja passando há meses, há dias, não importa o período de tempo, importa o quanto você crê Amém. da palavra de Amém. Deus. Esse é o segredo, é a palavra de Deus. Se você conseguir ouvir o Espírito falando através de nós aqui, compartilhando a palavra, se você entender no seu coração o que Deus tem para a vida deles, né, pastor? Eu creio que a vida deles serão transformadas. Amém, eu creio. Então, no versículo de número 25, ele diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes disso, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Aleluia. Esse foi o primeiro passo, que é uma coisa simples de fazer. Amém. Né? Hoje você pode ouvir, hoje você pode colocar um CD de ministração, ir numa boa igreja que pregue a palavra da fé e ouvir uma pregação. Talvez essa ministração que nós vamos compartilhar, se você ficar ouvindo, até que você escute o Espírito ali. Glória. Amém. Esse é o segredo. Glória. Não é só com esses ouvidos aqui, é ouvir com o seu coração. Amém. Isso mesmo. Ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. E essa é uma passagem que eu já queria, nesse ponto aqui, ouvir vocês, nesse aspecto do ouvir, que é onde as pessoas têm mais errado, né, pastor Ranil? Isso mesmo. É interessante aqui que fala que ela estava sofrendo há 12 anos, né? E buscou de todas as formas a cura, de todas as formas naturais. Ouvindo sobre Jesus, Amém. ela gerou uma fé automática nela e ela começou a confessar aquilo. Ou seja, ela estava aberta Amém. para a cura. Porque depois de 12 anos ela poderia pensar, bom, certamente isso é a vontade de Deus que seja assim, porque eu já gastei tudo. Mas ela não se deu por vencida, porque ela compreendia de alguma forma que Deus desejava a sua cura. Amém. Né? E ela conseguiu perceber pelo Espírito, realmente Deus deseja a minha cura. E quem tem a minha cura está passando por aqui. E se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela Amém. ouviu isso pelo Espírito. Ela ouviu da fama de Jesus como várias pessoas. A Bíblia diz aqui na sequência que uma multidão o comprimia. Ah, Uma multidão o apertava. Ah. Mas ela, de fato, ouviu a fama nos ouvidos naturais e ouviu no Espírito. Amém. Porque ela tocou Aleluia. nele. Glória, Isso. glória. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. É aquela passagem que Jesus disse, né? Aqueles que ouvirem a voz dele
mesmo que morra, ainda viverá. Amém. Ainda que esteja Então, é uma audição celestial, podemos dizer assim, né? Amém. Meu amigão Tiago Garcia. E o interessante é que o texto que nos traz luz a isso e nos dá base bíblica a isso, é um texto que Paulo foi inspirado por Deus a nos escrever, a escrever aos Romanos naquela época, e hoje nós recebemos, que é Romanos, no capítulo 10, no verso 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir o Jornal Nacional, não é ouvir Graças qualquer a Deus outra por coisa, isso. não é ouvir qualquer notícia de homem algum, mas é ouvir a própria palavra de Deus. Você que está nos assistindo e está ouvindo essa palavra vinda de Deus, eu tenho convicção no meu coração que fé está sendo gerada no seu espírito. Amém. Isso mesmo. Amém. E esse é o segredo para a fé funcionar. É ouvir a palavra. Amém. Porque a palavra, ela tem o ingrediente da fé dentro dela. Ela tem a capacidade de mudar a história. E ouvir o Espírito. Esse primeiro ponto é o principal. Você aprender a ouvir a palavra. Escuta o Espírito Santo falando com você. Amém. Escuta o que Deus tem para compartilhar com você. O segundo ponto foi interessante. Quando ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Ou seja, o que ela ouviu, ela colocou em prática. Amém. Amém. Né? Esse é um ponto interessante. Colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Amém. A decisão de agir à altura do que ouviu. Porque o que ela ouviu, ela falou. Verdade. Embora o versículo 28 esteja mostrando um passo após, mas de fato esse versículo 28 deveria ser dentro do 27, não é verdade? Esse é o contexto. Porque ela ouviu e ela falou. Isso. Mas o fato dela ouvir que mostra que toda revelação traz uma revolução. Amém. Amém. Né? E essa revelação que ela teve de que Jesus curava, Amém. ela começou. O que eu me maravilho é o detalhe que o Espírito Santo coloca na palavra. Porque não diz que ela só disse, diz que ela dizia. Constante. Né? Esse verbo está no presente contínuo. Ela dizia. Né? É uma vida de confissão. É uma vida de confissão. Amém. Ela dizia, pastor, e ela dizia: se eu tão somente tocar, ficarei curada. Amém. Lá na frente, quando ela entra no meio da multidão, que ela toca no manto lá e foi curada, e é isso que nós precisamos entender, que não foi o manto que curou ela. Sim. Porque Amém. a Bíblia diz que Jesus, a multidão te aperta, os discípulos disseram, né? A multidão te aperta. E o Senhor está perguntando quem foi que tocou. Verdade. Quem foi que te tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou diferente. Eu senti o poder. Amém. Olha o que é que a fé faz. Ela arranca o poder que está parado em Deus. Amém. E traz em movimento para você. Isso, glória. E eu quero que vocês compartilhem mais uma parte aqui comigo, que é: se tão somente tocar, ficarei curada. O fato dela dizer continuamente, ela dizia: eu vou tocar e vou ficar curada, eu vou tocar e vou ficar curada. E esse é o ponto que nós vamos entrar hoje de manhã: a confissão da fé. Amém. A confissão para as finanças, a confissão para você receber o seu milagre. É uma chave da palavra da fé, né, pastor? Amém. É isso mesmo. Nós precisamos confessar continuamente para manter vivo o que está no nosso espírito. Amém, amém. Né? Para permanecer na convicção e para que aquilo realmente seja estabelecido e aquilo que é espiritual se manifeste materialmente. Amém. Porque foi assim mesmo que Deus criou todas as coisas. É isso. Como fala no livro de Hebreus, né? Primeiro as coisas foram feitas espiritualmente pelo comando da voz de Deus. Somos seus filhos e podemos estabelecer as coisas espiritualmente primeiro. Amém. Foi isso que essa mulher fez. Pode ser que ela não compreendesse esse direito, eu acredito que ela tinha plena convicção disso, e ela estabeleceu, porque a Bíblia diz: ouviu falar sobre a fama. Não está dizendo aqui que ela ouviu que daquela forma aconteceria. Aham. Né? Ela Isso. tinha muitos empecilhos ao seu redor. Ela ouviu falar da fama de Jesus, sabia que ele poderia curá-lo, ela confessou, mas tinha muita coisa acontecendo ao redor dela que impedia que ela fizesse isso. Ela ouviu, ela falou e ela agiu. Amém. Contra a circunstância que impedia que a bênção chegasse até ela, sabe? verdade. Às vezes, mesmo a gente percebendo que tem algo que é nosso, pela palavra, existem circunstâncias que se levantam contra aquela solução ainda mais forte. Mas aí precisamos permanecer firme Amém. na confissão. Amém. Até que se manifeste materialmente o que é espiritual. Aham. Amém. Essa confissão é algo poderoso, né? É algo poderoso. Nós temos um texto bíblico que faz referência exatamente a esta palavra no grego.
É o texto de Hebreus, no capítulo 3, no verso 1, onde diz que Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém. Esta palavra confissão, eu trouxe o estudo dela no dicionário expositivo de palavras do Antigo e Novo Testamento, Vine, e ela diz o seguinte: confessar é a mesma coisa que literalmente falar a mesma coisa. Concordar com. Ou seja, quando nós confessamos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, nós estamos falando a mesma coisa que ele mesmo disse dele. Ele disse, eu sou rei, e nós confessamos, ele é o meu rei. Amém. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós confessamos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele Amém. disse, eu sou o pão, eu sou a cura, e nós dizemos, ele é o pão, ele é a cura. Amém. Ele disse, em mim vocês são abençoados, e nós dizemos, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, Isso. nas regiões celestiais em Cristo. E esse texto, confessar, que é falar a mesma coisa, nós podemos trazê-lo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, confessando o que Jesus disse a respeito dele mesmo e confessando aquilo que nós precisamos, falando a mesma coisa que ele mesmo falou a respeito de nós. Aleluia. Ele disse, vocês podem fazer as mesmas obras que eu faço e ainda obras maiores. Amém. E nós podemos dizer, eu Aleluia. posso fazer as mesmas obras que ele Amém. fez, eu posso fazer obras maiores do que ele, Amém. Amém. eu posso cooperar na obra dele, porque ele Isso. disse, de mim vocês são cooperadores e nós somos cooperadores da obra dele. E tem um texto muito legal que eu trouxe de Romanos no capítulo 10, onde Deus nos diz que a lei, ela tinha uma voz. A lei tinha uma confissão. Tem uma ela confissão. dizia algo. Ela dizia algo, isso. E o texto continua dizendo em Romanos, no capítulo 10, aqui no verso 6, diz que a justiça, que é pela fé, ela também tem uma voz. Ela Yes. também diz algo. Aleluia. Vejamos o que a fé, a justiça que vem por meio da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para tornar a trazer dentre os mortos, ou seja, a fé não traz dúvida, não duvide a respeito disso, de fato ele desceu às regiões mais baixas, Uau. de fato ele ressuscitou, Uau. está vivo, assentado à direita de Deus, Yes. de fato ele se manifesta hoje entre nós, e onde você está ouvindo a palavra dele, ele se faz presente. Aleluia. E o texto continua dizendo, versículo 8, mas então o que diz? Se a justiça que vem da fé não diz dúvida, que apóstolo ela diz? Sérgio Pessoa, o que ela diz? O que ela vai O que dizer? ela diz? Aham. O que ela diz? A própria Bíblia nos ensina, versículo 8. A palavra está junto de ti. Uau. Está na sua boca, Yes. está no seu coração. Isso. Esta é a palavra da fé que pregamos. Concluindo, a palavra para você que está me ouvindo está perto de ti. Não pense, a palavra está longe, eu não estou na igreja, estou na minha casa, eu não estou na igreja, estou no meu carro. Não, a palavra não está longe de você, a palavra está perto de ti. Isso. Ela está na sua boca, ela está no seu coração. Fale a palavra da fé, confesse a palavra da fé, confesse o que Jesus mesmo disse ao seu respeito. Ele disse, você pode todas as coisas nele, porque ele te fortalece. Não diga, nunca diga eu não posso, diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Yes. Diga eu sou curado, diga eu sou próspero, diga as minhas contas estão quitadas, diga eu tenho tudo o que Deus disse que eu tenho. Aleluia. Amém. E esse é o segredo da fé. Amém. Isso foi o que aconteceu com aquela. Ela ouviu Exato. algo e ela liberou a fé dela Amém. para funcionar a favor daquilo. Então, você que está me ouvindo falar hoje de manhã sobre confissão, nós vamos mostrar alguns textos que mostram que é a vontade de Deus que você prospere. Amém. E dentro dessa passagem, Romanos 8, ele fala as características e as condições que nós Aleluia. devemos tomar no meio da aflição, no meio da angústia, na perseguição, na fome, na nudez. Aleluia. O capítulo 8 de Romanos, no versículo 31, ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer, né? Eu vou dizer o que Deus diz. Aleluia. Eu vou confessar Amém. essa definição que você trouxe para nós, que é falar a mesma coisa que Deus fala. Amém. O que é que Deus fala sobre nossas finanças? Ele diz que vai suprir. Amém. Amém. Ele diz no Salmo 23:1, eu sou seu pastor, não vai lhe faltar nada. Ele diz em Filipenses 4:19 que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Amém. Ele diz em Salmos 35:27 que você deve cantar de alegria, de júbilo e falar continuamente. Amém. Interessante é isso, é que ele diz para dizer continuamente. O que é que nós devemos dizer? Glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Amém. Deus tem prazer na sua prosperidade. Amém. Deus tem prazer na sua Amém. prosperidade. E essa definição que você nos trouxe hoje de manhã, ela clareia a nossa mente, porque as pessoas dizem, mas eu vou dizer o que eu não tenho?
Não é verdade? Principalmente quando pessoas estão enfermas, elas dizem, pastor, eu vou dizer que eu estou curado, se eu estou sentindo dor, eu estou mentindo. Bem, confessar é dizer a mesma coisa que Deus diz. Amém. A verdade é Deus e não o que você está sentindo. Glória, glória. Então, quando nós falamos o que Deus diz, nós não estamos mentindo. Não, estamos andando Porque na verdade. Deus é o Deus da verdade. Amém. Aleluia. O Espírito da verdade e Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele veio dar testemunho da verdade, né? E a verdade é o que está na palavra de Deus. Amém. E essa pergunta de Paulo, o Espírito me deu uma frase esses dias que eu tenho compartilhado nas pregações e às vezes fazendo a conferência da fé diária, eu tenho dito o que o Espírito Santo falou comigo no quarto. Quando você entra num problema sem fé, você diz, o que faremos? Porque quando você entra sem fé, você entra baseado na sua condição e você diz, o que é que eu vou fazer agora? Mas quando você entra com fé e o problema está lá, a pergunta é, que diremos? Amém. Né? Paulo entrou naquela cadeia com Amém. fé, que diremos? O que é que eu vou dizer? Nada poderá me separar do amor de Deus. Amém. Nem a perseguição, nem a angústia, nem a prisão, nada disso Amém. me separa. Então a confissão da fé, ela entra com você e tira você do meio da pressão. Glória, glória. Não é verdade? É isso. Amém. Dentro desse aspecto da confissão, que tem um texto aqui, eu queria que vocês olhassem comigo, que está aqui em Hebreus, eu até queria ouvir o pastor Ranils falar algumas coisas que ele tem pronta aqui para nós e saiu do coração de Deus. Essa passagem de Hebreus 10, verso de número 23, que para mim ela é o auge da base da confissão. Amém. Ela diz claramente por que nós confessamos e o que fazemos com a confissão. Ele diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Aleluia. O que é que você está esperando de Deus? O que é que você está esperando que Deus faça pela sua família, pelo seu casamento, pelas suas finanças? E aí ele diz, retenha firme. Essa palavra reter é manter em seu domínio. Amém. Segurar em suas posses. Como Amém. quem retém, segura um cavalo, né? Lá, segurando aquilo lá na rédea. E ele diz, retenha firme a confissão da esperança, sem vacilar. Tem uma versão que diz sem vacilar, não sei se essa sua versão diz sem vacilar. Porque fiel é o que fez a promessa. Amém. É isso. Né? Então você deve confessar a palavra, porque quem te prometeu é fiel. Quem Amém. falou para você, ele é fiel para fazer. Ele vai fazer É isso. o que ele prometeu na Amém. sua palavra. Pastor Ranilson, dentro desse aspecto que nós estamos vendo hoje de manhã, Deus clareando mais e mais a nossa mente, até mesmo que a gente já prega isso há algum tempo, mas cada vez a palavra se renova a cada isso. manhã, né? E aqui ele diz, retenha firme a confissão, Amém. sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Amém. Até trazendo esse versículo para o que o Tiago Freitas falou, né, em Romanos 10, 8, diz, mas que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. É isso. Né? Não é só a que vivemos, mas nós proclamamos essa palavra. Amém. Alguém pode falar, não, mas ele está falando aí sobre salvação no versículo 9. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Romanos 8, 32 diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, Glória. como não concederá juntamente com ele gratuitamente Todas todas as coisas? as Como você falou, o Espírito é maravilhoso, ele coloca preceito sobre preceito, porque poderia estar aqui, juntamente com ele, todas as coisas, mas não, está falando aqui, gratuitamente. Amém. Ora, essa confissão, ele está trazendo um princípio aqui sobre a salvação. É isso. Cara, mas se Deus nos deu a salvação Como não nos daria? através do seu Filho, pela confissão, como também nos dará juntamente com todas ele as todas as coisas. coisas? Amém. Pela confissão também. Glória. Então Isso. devemos manter firme a confissão que foi para a salvação, que nos dá uma convicção acima de qualquer coisa do que tem acontecido, da nossa própria habilidade ou credibilidade ou direito, que nós compreendemos que não temos, mas pela confissão recebemos, Amém. ponto, É. Amém. juntamente
Com essa salvação, todas as coisas. Todas as Devemos manter Como firme... não nos dará todas as coisas. Devemos manter firme a confissão que nos trouxe a salvação gratuitamente pela sua graça, para manifestar essa bênção que Deus nos deu, que é a provisão em todas as coisas. Todas as coisas. Financeiramente, na saúde, a paz, a habilidade para saber administrar a casa, a habilidade para saber liderar no trabalho, a habilidade para saber se submeter. Amém. Isso. E receber todas as coisas. Receber Manter todas as firme coisas. a confissão. Como eu mantenho firme a minha confissão para a salvação, eu mantenho firme a minha confissão para a cura. Aham. Mesmo depois de 12 anos, mesmo Isso. depois de 24 anos, eu sei lá Isso. quanto tempo. Manter firme a confissão. Amém. Até Isso. que o que é espiritual se manifeste materialmente. Amém. Isso. É isso É mesmo. interessante, já que o Tiago está com o Vine aí, tem essa palavra que as pessoas entendem errado, ou pelo menos entendem apenas uma limitação dela, que é a própria palavra salvação. Sim. Ele pode pegar aqui para nós, porque a palavra salvação no grego é sozo. Isso. E ela dá um sentido de completo. Isso. É tanto que quando Jesus disse aqui em Marcos, capítulo de número 5, filha, a tua fé te salvou, né? Ser curada do teu mal, a tua fé te salvou. Então, qual foi a salvação para essa mulher? A cura. Amém. E sozo significa curado, completo, Amém. Amém. pleno, É isso. liberto, preservado. Essa palavra sozo, ela não dá uma ideia só de perdão de pecados. Amém. E a salvação, para você que precisa de finanças, a salvação é prosperidade. Amém. Né? Amém. E Deus quer que você prospere. Deus quer que a sua vida prospere. Deus quer que as suas contas sejam pagas, que você possa viver em paz. Nós temos essa definição aqui. Sim. A palavra denota-se libertação, Libertação. preservação, Preservação. salvação. O termo salvação é usado no Novo Testamento para referir-se ao livramento Uau. material e temporal de perigo e apreensão. Material. Você que precisa de um material abençoado aí. E Salmo 112 diz: bens e riqueza há na sua casa. Então nós queremos dar uma base hoje para começarmos a entender que é a vontade de Deus que você prospere. Amém, é isso. Deus quer você próspero, Deus quer sua família próspera. É isso. E assim será na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero Amém. agradecer demais esse tempo precioso. Quero agradecer ao pastor Ranilson. Quero agradecer ao grande Tiago. Obrigado, um projeto glorioso. Nós vamos gravar outro programa falando só sobre esse projeto e como você pode abençoar esse projeto de Deus no nome de Jesus. Ok? Amém. Suas considerações finais. Obrigado pela sua presença. Pastor Ranilson, do Verbo da Vida de Uberlândia, conosco aqui. Amém. Agradeço a oportunidade, né, a honra de estar aqui participando desse momento tão rico e único, compartilhar das maravilhas de Deus. Espero que você se mantenha firme nisso, na confissão da sua fé que te salvou e que te salvará também materialmente em todas as coisas. Fica com Deus e um forte abraço. Aleluia. Temos aí o grande Tiago. Obrigado pela presença e pela recepção aqui nesse projeto, que no próximo programa a gente vai falar só sobre esse projeto glorioso que nasceu no coração de Deus. Tiago. É um privilégio para mim participar do programa da fé, com você, apóstolo Sérgio Pessoa, com o pastor Ranilson, meu pastor, é um privilégio, né? Estar com vocês aqui, compartilhar, e eu percebo a unção de Deus se manifestando aqui no nosso meio e com certeza se manifestando através de você que está nos assistindo. Eu creio que essa palavra, ela penetrou o seu coração. Então não deixe de falar o que você ouviu, não deixe de falar o que você está crendo, porque o que você precisa já é seu. Já é seu em Cristo, já é seu na palavra, já é seu no Espírito. Simplesmente diga o que você está crendo, simplesmente concorde com o que Jesus e Deus já disse ao seu respeito. É um privilégio para mim estar com vocês aqui, pastor. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus e nós vamos fazer a nossa confissão agora. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Deus abençoe você. Amém. Que maravilha.